Jornal Centro-Sul aqui pela TV Centro-Sul, recebendo o economista Otílio Rodrigues Neto. A grande queixa do atual governo, comandando a economia, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e também por delegação do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem havido uma artilharia pesada contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em virtude da manutenção da taxa básica de juros. Como é que você vê esse descontentamento? Muito bem, Erivan, eu vou procurar responder, fazer um esforço, não sei se eu consigo para te responder essa pergunta, porque é uma pergunta que envolve bastante complexidade. Como sempre, a gente tem procurado colocar aqui, ver as coisas em perspectivas dentro de um contexto e não ver simplesmente o fato isolado. Primeira coisa, a gente precisa entender que nós estamos num regime capitalista que propõe a liberdade econômica, onde os agentes são livres para estabelecer as condições das relações e transações comerciais. Esse é um primeiro ponto. Depois, eu queria também lembrar que o regime capitalista que nós vivemos atualmente, ele não é perfeito, ele tem uma série de distorções. Ninguém quer aqui defender a liberdade, vamos dizer, irrestrita, absoluta do poder do dinheiro. Nós sabemos, desde que o mundo é mundo, que é o dinheiro que rege as relações entre as pessoas, entre as organizações, entre as comunidades. Então, esse é um ponto. Nós vivemos em um regime capitalista de livre mercado. Não é o melhor, mas é o melhor que já foi produzido pela sociedade humana. Todos os outros sistemas que existiram, o sistema escravista, o sistema feudal, todos esses sistemas, eles faliram. O sistema socialista, o sistema comunista. Então, só para não se aprofundar muito, eu quero resumir o seguinte, que o sistema capitalista não é perfeito, ninguém está defendendo aqui o sistema de um modo irrestrito, porém, ele conseguiu criar, apesar de todas as distorções que existem, mas ele conseguiu produzir um sistema em que melhorou a qualidade de vida da humanidade como um todo, sobre todos os diferentes campos que a gente possa ver, do ponto de vista da longevidade, do tempo de vida das pessoas humanas, da saúde, da educação, comparado com todos os outros sistemas históricos que existiram. Esse sistema foi o melhor já produzido. Agora, ele tem distorções? Tem distorções. Mas agora vamos ao ponto da tua questão de juros. Juros é uma variável fundamental da economia e do mercado. Bom, os juros é o preço que se cobra pelo dinheiro. A questão fundamental é da natureza humana. Quem tem o dinheiro, quem é dono do dinheiro, ele, desde que o mundo é mundo, ele não vai dar o dinheiro dele, ele não vai aplicar o dinheiro dele, se ele não tiver uma remuneração considerada legítima, da perspectiva do proprietário do dinheiro. Então é o seguinte, não adianta, todas as experiências históricas, não se baixam juros no tapa, no grito, na vontade. Não é assim. Então, toda essa celeuma que foi criada em torno da taxa de juros no Brasil, a taxa de juros no Brasil é alta? Sim, é alta. Mas a gente teria que entender por que a taxa de juros no Brasil é alta. É alta por conta do problema da falta de credibilidade do governo, porque o governo gasta mal e gasta mais do que o que pode. E aí ele tem que se financiar. Ele tem que financiar o débito lançando dívida, lançando títulos da dívida no mercado. Os proprietários, os detentores de superávit de dinheiro, eles não estão dispostos a comprar esses títulos se eles estão enxergando uma taxa de risco. A taxa de juros, nós não vamos entrar aqui nessa discussão, porque isso demandaria muito tempo, mas a taxa de juros é o preço que se cobra pelo dinheiro, ele tem que cobrir a inflação, ele tem que cobrir o risco, e ele tem que proporcionar uma remuneração. Então, quando o Banco Central mantém esse nível de taxa de juros, por um lado, ele está procurando controlar a inflação, porque a demanda ainda está aquecida, e se a taxa de juros reduz, pode aumentar a inflação, que é um imposto inflacionário que atinge os mais pobres. Qual seria o nível ideal da taxa de juros? Não tem um ser humano que saiba. A função de todos os bancos centrais, quando eles administram a taxa de juros, os seus comitês de políticas monetárias, eles fazem isso por tentativa e erro. E as decisões tomadas agora só vão repercutir muito mais à frente. A gente tem que entender por que o governo colocou como
como alvo o presidente do Banco Central e a taxa de juros. Isso é uma medida preventiva, que eles estão se protegendo para que possam depois justificar todas as dificuldades e os problemas de ineficiência desse próprio governo, que está mal organizado, não se planejou, não se preparou, não tem condições de fazer um programa de governo minimamente adequado para enfrentar os problemas reais da economia. Essa que é a questão. E aí fica, de um certo modo, desviando a atenção da questão principal, que são os problemas reais da economia, e fica criando essa celeuma em torno da taxa de juros. Não adianta insistir, porque repetir os mesmos erros. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso vizinho Argentina, uma economia praticamente quebrada. Não se define essas variáveis fundamentais da economia, como taxa de câmbio, como taxa de juros, tabelamento de preços, todas essas questões. Quando o governo quer controlar o juro, nada mais é do que um tabelamento de preço. Ele está tabelando o preço do dinheiro, que é os juros. Esse caminho aí está fadado ao fracasso. Não é por aí que nós vamos resolver os reais problemas da nossa economia. É um jogo de interesses muito grande. Tem muita gente interessada e tem muitos interesses que não são explícitos. Então é isso que nós estamos vivendo. Esse é o problema. Do meu ponto de vista, o governo deveria ser mais humilde, deveria chamar todos os agentes econômicos, ao invés de propor uma guerra de nós contra os outros, propor um governo de união nacional, como se falou na campanha. Qualquer governo, para dar certo no Brasil, ele tem que caminhar na direção de um governo de união nacional, de tentar conciliar esses interesses divergentes, mas tentar chegar a um consenso. Isso aí vale para a taxa de juros, vale para os gastos, o teto, esse arcabouço fiscal, que vai entrar em pauta logo aí a discussão no Congresso, e para todos os grandes temas da macroeconomia e que definem a vida do cidadão nessa sociedade brasileira. É por aí.